Abra sua Bíblia, irmão, no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 10. Quem abriu, diga amém. A partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. 10:16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado ou não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bem, meus irmãos, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Foi uma metáfora que Jesus usou. E como o Senhor Jesus gostava de ilustração, né? Gostava de fazer comparações, de metáforas, né? Ele usa 4 animais. Nós vamos falar sobre os 4 animais aí nessa metáfora, né? Nesse texto. Fala do lobo, da ovelha, da serpente, da pomba, né? Mas o interessante, meus irmãos, é esse texto inicial. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Jesus, o Senhor Jesus, previu que a igreja, né, seria algo completamente diferente do mundo. Ele fundou a igreja, mas ele não somente funda a igreja, como ele prevê pelo Espírito que a igreja se diferenciaria do mundo de uma maneira tal que ele usa, né, aí as figuras da caça, né, um animal herbívoro, a ovelha, e do caçador, um animal carnívoro e caçador, o lobo, né? E com isso, meus irmãos, ele já estava dizendo à igreja que a igreja enfrentaria, durante toda a sua existência, uma animosidade, algo que existe no mundo, certo? E é contrário àquilo que a igreja é por essência. O mundo, e é uma coisa que a igreja de hoje precisa entender, porque a igreja infantilmente tem lidado com o mundo como se o mundo estivesse de braços abertos para receber o evangelho, não é? Esse romantismo, essa ideia romântica entrou na igreja. E quando nós dizemos que as pessoas estão clamando pelo evangelho, né, muita gente entende que as pessoas estão realmente dizendo assim: pregue para mim, pregue, eu quero, ô meu irmão. Não é isto. Há uma animosidade natural entre o mundo, ou aquilo que o mundo representa, e a igreja. A igreja, neste caso aqui, esse vós aí, esse vos, né, que representa a pluralidade da igreja, a coletividade da igreja, esse vos aí está associado às ovelhas, né?
eu vos envio como ovelhas. Eu vos envio, o Senhor Jesus estava dizendo em outras palavras, nós podemos retirar essa imagem. Eu vos envio como presas. Eu vos envio como simples. Eu vos envio como não fazedores de guerra, mas promotores da paz. Nós podemos retirar um sem número de imagens, meus irmãos, a partir dessa fraseologia de Jesus. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Existe uma palavra, meu irmão, que virou até documentário, né, chamada Zeitgeist, que significa o espírito do tempo. E esse filme veio retratar o espírito do tempo hoje. Né? O que é que o homem se preocupa atualmente? Qual é o espírito do tempo da atualidade? É uma coisa que nós não nos apercebemos. Qual é o espírito do tempo? Qual é a tendência como está seguindo? Né? O que é que o homem está querendo? Bem, meu irmão, independentemente do espírito do tempo, e nós não estamos entendendo o espírito do tempo hoje, a igreja, infelizmente, não tem entendido, muito pouco. Uma coisa é certa, durante todo o tempo de existência da igreja e do mundo, houve e haverá animosidade, confronto, combate entre a igreja e o mundo. Nunca haverá, meus irmãos, completa e total harmonia, nem pode haver, porque as essências são diferentes. São distintas, meus irmãos. E nós precisamos parar, e glória a Deus que estamos parando hoje, para pensarmos sobre a nossa essência. O que é que nós somos? Para que estamos aqui? Precisamos parar e precisamos analisar. E não há melhor lugar, meu irmão, para analisar do que nos evangelhos. Porque se Jesus, o Senhor, fundou a igreja, Ele, mais do que ninguém, mais do que os próprios apóstolos, está habilitado para falar sobre o que a igreja é. O que é que a igreja de fato é? Em que ela consiste? Né? Então, quando nós observamos o espírito do tempo, vemos que a história, meus irmãos, ela sempre anda em blocos, vamos dizer assim. E esses blocos são caracterizados por algumas coisas. Nós observamos isso, por exemplo, no livro de Daniel. No livro de Daniel tem uma revelação sobre o sonho de Nabucodonosor, o rei, o imperador da Babilônia, do Império Babilônico. E ele observa, então, aquela estátua, que foi sonho do rei Nabucodonosor, dividida, e cada divisão daquela é um período de outro reino da Babilônia e de outros reinos. E ele vai falar sobre cada um, e cada um difere do outro, indicando que as épocas, os tempos, têm suas características próprias. Mas uma coisa unia toda aquela estátua, e eu acho isso muito interessante. Está lá em Daniel capítulo 2, para você olhar. O rei sonha numa estátua de homem com a cabeça de ouro, os braços e o tórax de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E eu acho interessante que tudo aquilo ali simbolizavam reinos. Reinos distintos. O primeiro, a cabeça de ouro, simbolizava a própria Babilônia, na sua opulência. Tudo que Babilônia hoje denota para nós. O que é que quando nós pensamos em Babilônia, e vamos olhar o que é que Babilônia era opulência, suntuosidade, pompa, Babilônia, a mãe das meretrizes lá do Apocalipse. Por quê? Porque denota isso mesmo, suntuosidade, pompa, opulência. E aquilo simbolizava o império de Nabucodonosor. Depois vem a Pérsia, os braços, simbolizando força. O Império Persa contava com um exército de 1 milhão de homens. Nós temos o quê? No contingente brasileiro hoje
militares, algo em torno de 100 mil, né? 100 mil militares. Você teve no Brasil inteiro, tem 100 mil militares defendendo a pátria. O exército de Xerxes, né, tinha 1 milhão de homens naquela época. Quando eles marchavam, tremiam a terra. Então tá lá os braços. É uma época de muita ferocidade, de domínio. O maior império já visto foi o Império Persa. Depois vem os gregos, simbolizados pelo ventre da estátua. E o que é que marcou a geração, a época, a era, o tempo dos gregos? Marcou o quê? Marcou uma devassidão. Alexandre o Grande era um devasso, promíscuo, morreu de tanto beber e se prostituir. O imperador do mundo inteiro, Alexandre o Grande, moralmente era pequeno, viu, meu irmão? Diminuto. Ou seja, levou o pensamento grego para todo mundo, mas ele mesmo era um devasso. Os gregos eram conhecidos pela sua imoralidade. E isso está representado aqui, olha, na fonte do apetite humano. E depois vem as pernas de ferro, e ali simboliza-se o quê? Nas pernas de ferro, ferocidade. E não houve reino feroz como Roma. Roma foi um dos reinos mais ferozes que existiu. Ferocidade absoluta, né? O ferro está representando ferocidade. Então, tudo convergia para Roma pelo medo. A paz romana, como Jesus uma vez se referiu, eu vos dou a minha paz, não dou como dá o mundo. O mundo dá uma paz forçada, uma paz baseada no bélico, baseada na arma, baseada no medo. Eu não dou essa paz. A paz que eu dou excede todo entendimento, é outra paz. E nós observamos então que o que foi que caracterizou o período do Império Romano? Medo. Quem se levantasse estava destruído, meu irmão. Quem se levantasse contra César, estava destruído. Não tinha conversa. Expansão feroz. Então, cada um daqueles reinos representava, tinha uma essência diferente, mas eles estavam ligados, porque todos faziam parte da mesma estátua. Isso é interessante. Até que no sonho de Nabucodonosor, e que Daniel vê, vem uma pedra que não tem nada a ver com a estátua, e destrói a estátua e prevalece. E Daniel diz que essa pedra que prevalece é o reino, aleluia, é o reino daquele que haveria de vir, um reino eterno, sem fim, e que não tem nada a ver com essa estátua, vai estar fora dela. Né? Por quê? Porque, meu Deus, meus irmãos, o poder de Deus, o reino de Deus, permeia toda a história, nos seus altos e baixos. E não importa qual seja o espírito da época, o reino de Deus prevalece. O reino de Deus é vencedor. O reino de Deus é sobre todas as coisas. Mas muitos de nós não temos consciência disso. E perdemos para o reino das trevas, perdemos para o reino do mundo, perdemos para o reino do homem, porque não entendemos o espírito da época. Porque não entendemos em que época estamos vivendo. Quais são as preferências dessa época? Qual é a moda desta época? O que é valorizado nesta época e o que não é? O que é ovacionado? O que é glorificado nesta época? Nós estamos vivendo uma época em que semi-analfabetos, não é? Pessoas que não têm nenhuma responsabilidade, às vezes, com a moral ou a dignidade humana, são as pessoas mais bem pagas do mundo. Quem são as pessoas mais bem pagas do mundo? Não são professores, viu, meu irmão? São jogadores de futebol. Nós estamos vivendo uma época em que pessoas que muitas vezes sabem nem desenhar o nome, não tem nada a oferecer a ninguém. Nada, mas são pessoas que estão ganhando milhões de euros. Nós estamos numa época em que ninguém quer escutar, observe, ninguém quer aprender ou quer escutar, tá certo?
de uma pessoa que veste sobre determinado assunto, mas queremos ver, escutar e saber a opinião de uma pessoa que está aparecendo na TV, pelo simples fato dela aparecer. Então, se você junta 4 professores para falar sobre um assunto, a audiência é mínima. Mas se você botar Tiririca, Mulher Melão, né? Luciana Gimenez, para falar sobre um assunto qualquer, é 50 milhões de brasileiros assistindo, gente. Porque esse é o espírito do tempo. Eu estava lá na casa do presbítero Alberto, e ele deu uma palavra de agradecimento, que foi o aniversário dele essa semana, dia 1 de dezembro. E ele deu uma palavra, né? E os irmãos estavam lá, e ele agradeceu, os pastores, e foi efusivo no agradecimento, como sempre é. Aí, algumas pessoas estavam olhando e disse, e tem que dizer isso mesmo. Eu levantei, não por causa dele, mas porque quem estava ouvindo. E tem que dizer isso mesmo, irmão. E tem que agradecer mesmo, porque parece que quando sobe alguém para dar uma palavra aqui a um pastor, qualquer lugar, para dar uma palavra a um líder da igreja, algumas pessoas ficam assim, olhando de lado, como se fosse muito, mas está em casa, vendo Faustão chamar uma prostituta, meu irmão. E bota aquela besteira daqueles familiares falando da prostituta, e está lá o crente, não somente aplaudindo o que está sendo feito ali, como chorando também. Porque esse é o espírito do tempo, meu irmão. Está lá batendo palma para Faustão, falando de Bruna Sufistinha, não é? Aí mostra os tios de Bruna Sufistinha, o padrasto de Bruna Sufistinha, a avó de Bruna Sufistinha, dando palavras lá para Bruna Sufistinha, e os crentes estão em casa, não somente aplaudindo, mas até chorando, porque Bruna Sufistinha está chorando, e ficam aqui assim, às vezes, cara atravessada, porque eles dão uma palavra a um líder, meu irmão, porque esse é o espírito do tempo. Esse é o espírito da época. E nós precisamos entender que época estamos, gente, para não incorrermos no erro do tempo. Eu gosto da palavra assim, eu sou pentecostal, meu irmão, mas me agrada quando a igreja está calada, mas não é porque a igreja está com sono, é porque como vocês estão vidrados assim, glória a Deus. Porque vai ruir aí eu quero que o Espírito Santo triture meio. E moa assim, você entender, meu Deus. Oh, meu Deus, não permita que eu saia daqui sem saber em que época estou. Eu não estou falando de ano de mim, 2011, 2012 não, viu gente? Eu estou falando do espírito do tempo, no sentido de época. Qual é o tempo em que você está? Eis que eu vos envio o quê? Por que eu estou repetindo esse texto? Porque independentemente do tempo, sempre a igreja será composta de ovelhas e o mundo estará sempre cheio de lobos. Independentemente da época, somos ovelhas. Diante do Império Romano, diante da Inquisição, diante do genocídio de Napoleão, diante do genocídio de Hitler, em quaisquer épocas, na época de frivolidades, na época de pensamentos esdrúxulos como a de hoje, independentemente das épocas, somos ovelhas. E não podemos esquecer que o mundo está cheio de lobos. E o Senhor Jesus ressaltou 2 características que as ovelhas deveriam ter. A primeira é prudência. Prudência. Vem de uma palavra grega, phronesis. De outra palavra, fren, quer dizer mente. Prudência. Como a serpente. Minha gente, quando você encontrar uma coisa dessa na Bíblia, pense no que está sendo dito. Por que como a serpente? Prudentes. Ou seja, sábios, entendidos, jargões vulgares, vou usar agora, né? Desenrolados, né? Sagazes, até certo ponto, como as serpentes. Por que serpente? Por que não leão? A águia,
Animais mais belos, né? Jesus podia ter evocado. Por que não evocou esses animais? Uma águia. Tem coisa mais linda do que uma águia voando? Uma águia aberta. Sede firmes como as águias. Sede resolutos como os leões. Não, sede prudentes como as serpentes. Meus irmãos, a todos os animais, inclusive aos répteis, até a tartaruga, né? Deus deu membros. Locomovemos-nos, meu irmão. Já pensou sem membro, meu irmão? Mas a serpente lhe foi tolhida essa característica. Ela rasteja. Ela não tem membros. Ela não pode correr. Ela não pode se agarrar em nada. Só com o corpo inteiro. Mas você já viu uma serpente morta de fome? Você pode ter visto uma serpente morta que alguém matou. Mas você não viu nunca uma serpente morta de fome. Meu irmão, se está difícil para nós, seres racionais, com membros, ganhar bolacha lá fora, imagine, meu irmão, para um ser irracional que rasteja. Mas a serpente está cheia de características que as fazem vencer. Elas não gastam energia desnecessariamente. Elas observam. Para conseguir seus alimentos, elas até se camuflam, são sorrateiras. Quando dão bote, quase sempre é certeiro. Elas estão um passo à frente, parece, que dos demais animais, que têm membros, são mais capazes do que elas. Mas as serpentes, elas têm froneses. Elas têm prudência. Elas sabem que não pode correr. Se um ratinho, e serpente gosta de comer rato, se um rato perceber a serpente, ele está correndo, ela não pega ele nunca, meu. Homem não pega? Quanto mais uma serpente, ele não pega, não. Mas quando ela chega para dar o bote no rato, já foi. Porque a serpente é prudente. Ela sabe chegar. Ela sabe se alimentar. Eu sei que é asqueroso o bicho, mas é o exemplo que Jesus deu. E como o Senhor foi feliz com esse exemplo. Prudência, meu irmão, não é para que nós possamos, como a serpente, literalmente nos aproximarmos dos cantos, dos lugares, das pessoas, mas é prudência no sentido de saber como nós conduzimos nossa vida, gente. Como nós devemos nos entregar às coisas. Como nós devemos chegar. Como nós devemos sair. Entendendo o que está acontecendo ao nosso redor. Porque se a serpente não entender, como ela não tem membros, como ela está desfavorecida em relação aos animais, ela vai perder, meu irmão. Mas entendendo o que está acontecendo, ela está um passo à frente. Aí ela ganha. Sede prudentes. Prudentes. Prudência, como vivemos numa época de imprudência, de inconsequência. Como vivemos numa época em que as pessoas simplesmente não entendem o que está acontecendo, embora muitas vezes as coisas estejam se lhes apresentando assim, às vistas, mas as pessoas não conseguem compreender o espírito do tempo. Em 1933, na Alemanha, ascendia o chamado Terceiro Reich, né? Nesse ano, Hitler tornou-se ditador, chanceler e ditador da Alemanha. E eles começaram imediatamente, meus irmãos, a lançar um plano, entendeu? Que assombra pela vileza, assombra pela maldade, assombra, meu irmão, espanta pela malignidade. Mas os alemães não conseguiam, inclusive os crentes, não conseguiam entender o espírito do tempo. Os alemães não conseguiam entender. E deixaram. E não somente deixaram no início, como posteriormente passaram a apoiar. E depois não somente apoiaram, como estavam devotando suas vidas. Tudo, seus sonhos, seus desejos, nas mãos de Hitler. Tem um videozinho,
queria mostrar a você. O entusiasmo tomou conta de toda a nação. Mal podemos acreditar que nosso amado Führer está sozinho no comando do Reich. Os sinos das igrejas tocam. Crianças agitam bandeiras. Os desfiles são diários. As pessoas se acostumaram a dar vivas. Mesmo quando não há nenhuma razão para isso. É motivo suficiente que os opositores do nazismo estejam sendo torturados até a morte, diariamente, com chicotes de aço e furadeiras elétricas. É melhor comemorar, uivar com os lobos. Ovacionaram, dando todo o seu poder àquele homem e ao regime que ele representava, sem ter nenhuma razão para isso. Não importa se os opositores estão sendo chicoteados com chicote de aço e com furadeiras elétricas, estão morrendo, né? É melhor comemorar e uivar com os lobos. Esse foi o espírito da época da Alemanha, de algumas décadas atrás, viu? E que o povo não entendeu. Não conseguiu perceber o que estava acontecendo. Embora, repito, a coisa, a época, o tempo desenrolasse às vistas. Sede prudentes como as serpentes. Mas Jesus não para aí, ele diz: sede simples como as pombas. Numa palavra, meus irmãos, que no grego é o diametralmente oposto ao primeiro. A primeira palavra denota uma sagacidade que as ovelhas deveriam ter. Uma sabedoria que as levaria a ter discernimento sobre as épocas. E não é à toa que a Bíblia diz, de maneira atemporal, os dias são maus. De maneira paradoxal, meu irmão, mas extraordinária também, no mesmo versículo, logo em seguida, depois de dizer para sermos prudentes como as serpentes, entendidas, o Senhor Jesus vai para o outro lado e diz: sede simples como as pombas. E a palavra aqui é sem mistura. A palavra no grego é não se misture. A palavra é sem impureza. Você sabe por que eu estou bebendo esse copo aqui com água? Porque, pelo menos à vista, né? Está limpo. Pode ter 1 milhão de bactérias aqui, eu não estou vendo, estou bebendo. Está limpo. E o Senhor Jesus estava dizendo: quando você estiver nesse mundo, não se misture com ele. De maneira tal que, de modo que você não venha, como ovelha, a convenientemente uivar com os lobos. O que foi que o regime nazista fez? Assim que Hitler ascendeu ao poder, não foram só as mortes dos opositores, as crianças foram seu alvo número 1. Os adultos iam pelo medo e pela força. As crianças seriam doutrinadas. O exército que morreu na Segunda Guerra Mundial, meu irmão,
não foi o mesmo exército que morreu na Primeira Guerra Mundial. Ambos os exércitos alemães, estou falando. O exército que morre na Segunda Guerra Mundial é um exército que daria a vida, a alma e mais para Hitler. Daria tudo. Era uma nação que para o resto do mundo não conseguia compreender o que era a Alemanha naqueles dias. Então eles pegaram as crianças, logo quando Hitler ascendeu ao poder, viu? 6 anos antes da guerra, eles pegaram as crianças e treinavam as crianças assim. Se você fosse um menino de 10 anos na Alemanha nazista, talvez também quisesse se filiar após assistir a propagandas como esta. Propaganda da juventude nazista. Mamãe, todos eles cozinharam, se exercitaram e nadaram muito. E eles ainda cantaram. Eu queria que a senhora ouvisse a canção. Como era mesmo? Eu preciso lembrar. Era mais ou menos assim. Nos nossos exercícios de campo, nosso time tinha de encontrar o outro time com técnicas de reconhecimento militar. Quando o time inimigo era encontrado, aconteciam lutas. Esse exercício era para nos ensinar que a camaradagem, como eles chamavam, era forjada em batalha. Estamos terrivelmente preocupados. Os meninos não querem mais nos ouvir. Quando minha mulher insistiu para que o mais velho obedecesse, ele sacou a faca e a agrediu. Gritou: "Eu pertenço ao Führer, em primeiro lugar. A família vem em segundo." Num período de 2 anos, quase 8 milhões de crianças fizeram um juramento de fidelidade à juventude nazista. Juro me dedicar a Adolf Hitler. Estou disposto e pronto para lhe dar a minha vida. E que Deus me ajude. No final, muitos deles dariam. E isso não era exceção não, viu, meu irmão? Você não está vendo a exceção, você está vendo a regra. Você está vendo a regra com as crianças. Eu pertenço ao Führer, Führer é Hitler, é líder. Eu pertenço ao líder, em primeiro lugar. A família vem em segundo. O que é que você acha que resultaria de um sistema como esse? O que é história, meus irmãos? O período mais negro, o capítulo mais negro da história, não dos alemães, mas de toda a raça humana. O capítulo mais negro, porque eles influenciaram e continuam influenciando hoje em dia. Porque os sinos das igrejas tocavam nos desfiles nazistas. Porque os sinos das igrejas tocavam. Porque os teólogos cristãos apoiaram e fizeram a saudação nazista para Hitler. Porque os protestantes e católicos fizeram a saudação nazista para Hitler. O apoiaram também de corpo e alma. Porque se misturaram, meus irmãos. Não discerniram o espírito do tempo. Uivaram como lobos, ou uivaram com os lobos. Mas a palavra que ecoa dos ensinos de Jesus no Evangelho de Mateus é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia.
Meus irmãos, aqui não vem somente uma palavra de bênção, aqui vem uma promessa. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus disse que o mundo não se junta com a igreja, no sentido de terem essências diferentes. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus disse que importava que nós fôssemos para o mundo, para testemunhar, ele disse isso com os discípulos, para testemunhar ao mundo, para falar ao mundo, e para fazer com que lobos deixem de ser lobos e se tornem ovelhas. Da mesma maneira que ele disse isso, ele também assegurou que aquele que perseverasse prudentemente e simplesmente, aleluia, seria salvo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você e eu estamos no meio dos lobos. Ainda estamos rodeados de lobos. Você tem dois caminhos. Atenção, igreja. Ou como ovelha, absorver as características da serpente e da pomba e vencer, ou terminar uivando com os lobos. Não adianta, meu irmão, nenhum tipo de gerência externa. No fim, você vai decidir. A minha oração é que você persevere até o fim e seja salvo, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?